Olá, meus amores! Estou aqui de volta para a gente fazer mais uma live pelos médicos vegetarianos. Vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Tem muita gente que está super animado com essa live. E acho que a Laura já entrou. Cadê? Ah, vou chamar. Foi rápido hoje! Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Diz pra mim se vocês estão bem, diz pra mim se vocês estão se cuidando. A Laura chegou! Olá! E Olha, aí, hoje foi super Ju? rápido, nem um minuto a gente já tá online. É porque tem muito conteúdo, a gente tá com medo de não dar tempo de falar tudo, a gente tá bem começando rapidinho. Sim, para dar tempo de falar tudo encerrado em cima da lata, Em né? cima da. Como sempre, né? Ah, eu tô muito feliz. Meus amores, então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou mais uma vez me apresentar e apresentar nossa convidada, apesar de que ela dispensa apresentações, né, meu amor? Gente, então sejam muito bem-vindos à live aqui dos médicos vegetarianos. Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista, sou vice-presidente da ABMV, Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, e tenho sido a MC, a mestre de cerimônia de muitas lives, junto com a Fernanda, que é a nossa presidente. A gente tem sido MC aí das lives e a gente tem tido a honra de receber muitos colegas médicos e nutricionistas que fazem parte da ABMV. E a doutora Laura Hanna foi uma das primeiras, quando tudo começou lá atrás. A gente juntas trabalhou muito para que o nosso perfil do Instagram crescesse, para que a associação também crescesse. Laura hoje é a representante daí, nossa, em várias palestras pelo Brasil. Então, ela é médica, é pediatra, endocrinopediatra e nutróloga também. Então, assim, é muita coisa, pessoal. Então, eu tô muito. Além de tudo, pera, que tem uma coisa muito importante. É uma grande amiga, que eu amo muito. Ah, Ju. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, para a gente poder começar. Mas antes dela falar, só um minutinho, tá, minha querida? Eu queria pedir o seguinte para vocês. A gente tem aqui embaixo, se vocês virem, um quadradinho com uma interrogação. Aquilo ali é uma caixinha de perguntas. E se vocês colocam as perguntas nessa caixinha, eu consigo colocar lá na tela. Daí fica legal para quem for assistir a gravação depois, lá no nosso canal do YouTube, ver as perguntas de vocês, tá bom, meus amores? E lembrando mais uma vez que todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube para você assistir a reprise depois. O canal é Médicos Vegetarianos, tá? O assunto da live de hoje é diabetes infantil e alimentação vegetariana. É um assunto que eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum, né, Laura? Acho Então, que não. então tá muito legal que a Vamos gente tá juntar aqui. as coisinhas. Então, eu vou parar de falar e vou deixar a Laura falar, se apresenta e conta aí pra gente um pouquinho da tua história, um pouquinho do porquê que você adora falar sobre esse assunto. Vamos lá, são dois assuntos que eu amo muito, demais da conta, porque eu já era endocrinopediatra e já trabalhava com crianças diabéticas tipo 1 quando eu virei vegana. E aí eu já era endocrinopediatra, né? E aí eu entrei na área de nutrologia e comecei a estudar vegetarianismo infantil. E aí uma porção de gente começou a me procurar. Mas, Laura, diabético pode ser vegetariano? Mas, Laura, como é que faz? E aí o meu médico falou que não pode ficar sem comer nada de origem animal. E aí várias perguntas e a gente começou a juntar as coisinhas, né? Então, hoje em dia, eu tenho muitos pacientes diabéticos tipo 1 e eu tenho muitos pacientes vegetarianos e eu tenho diabéticos tipo 1 vegetarianos também. Então, estamos aqui, né, na nossa vida, falando da nossa vida. Pois é, eu vi que um monte de gente entrou, a Ju Moraco falou um oizinho pra gente. Oi, Ju. Tem gente falando que tá vindo pela primeira vez, então sejam bem-vindos às nossas lives. A gente costuma interagir bastante com vocês, por isso que é legal vocês colocarem na caixinha de perguntas, senão eu perco no meio de tanto amor que vocês deixam aí pra gente nos comentários. E, enfim, é muito legal, eu quis fazer essa live com a Laura. Ju, um beijo pra você, minha querida. Primeiro porque eu sei que tem gente aqui que falou que é vegetariano, que tá, enfim, começando agora, que tá um pouco perdido. Eu vou aconselhar vocês aí no nosso canal, tem todas as nossas lives lá sobre vários assuntos, né? B12, transição, enfim, um monte de coisa, até doença cardiovascular, diabetes também. Mas por quê? Porque quando se trata de crianças, o buraco é mais embaixo, né, Laura? Você que é mãe, Sim. você sabe, mãe de duas crianças lindas, você sabe que
é um desafio. Então, o diabetes tipo 1 já é um desafio quando a pessoa faz esse diagnóstico. E aí eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem alguém que tem diabetes tipo 1, se vocês sabem a diferença, vocês querem que a gente fale sobre isso, ou se a gente vai logo para a questão da alimentação, tá, meus amores? Mas assim, imagina, né? Uma família, uma mãe receber um diagnóstico de diabetes tipo 1 já é um desafio. E se essa família é uma família vegetariana ou pensa em fazer a transição, dá muito medo porque tem muito pouca informação sobre isso por aí, não é, minha querida? E a Laura, ela é especialista nas duas coisas. Olha que espetáculo de mulher. Então, já tem perguntas aqui, mas assim, vamos ver se o pessoal acha que vale a pena uma introdução. Nossa, tem várias. Tem um monte de pergunta que não é muito sobre diabetes, mas eu acho que vale a gente começar a responder. Essa aqui é bem interessante, né? Quero ter filhos, sou vegetariana há 1 ano e meio e fico com medo de faltar nutrientes para o bebê. Não é muito bem o tema da nossa live, mas acho que você pode falar alguma coisa aí, né, Laura? Porque você foi uma gestante vegana, né? Conta aí. Sim, olha só, é o seguinte... E o pessoal tá falando depois que uma introdução seria legal. Então a gente vai falar sobre isso, tá, Ana? Mas vamos lá. Sim. Vamos lá, eu vou falar da questão do diabetes, mas se você tem um filho diabético ou se você tem diabetes tipo 1 e você quer ser vegetariano, saber se uma criança pode ser vegetariana é importante, né? E saber como fazer também é muito importante. Então, assim, vamos atentar para essa pergunta que foi importante para a gente poder dar seguimento no vegetarianismo da criança diabética. Então, assim, uma criança pode ser diabética? Pode, né? Segundo a maior academia dietética do mundo, né, que é a antiga Academia Dietética Americana, que é a atual Academia de Nutrição e Dietética. Eles têm vários pareceres que eles atualizam a cada 6, 7 anos, mais ou menos, onde ele coloca que é o parecer da Academia de Nutrição e Dietética, que dietas vegetarianas adequadamente planejadas podem prover benefícios à saúde em todas as fases e podem ser adotadas em todas as fases do ciclo da vida. Né? O que quer dizer isso? Que a bula pode ser adotada, ele fala isso no parecer claramente, na gestação, na infância, no bebê que é amamentado, no bebê que se alimenta, na criança, o adolescente, o atleta, o idoso, enfim, dá para ser vegetariano em todas as fases do ciclo da vida. Então, sim, dá para ser vegetariano. E aí a gente vai ter que atentar para o consumo de alguns nutrientes, assim como a gente atenta para as crianças de uma forma geral, né? Porque crianças são serizinhos em crescimento. Crianças são serizinhos que precisam de energia, de proteína, de ferro, de vitamina D, de uma porção de coisa que toda criança precisa. E a vegetariana não vai ser diferente, tá? E aí a gente vai atentar para algumas coisas, por exemplo, vai ter um consumo maior de proteína vegetal, de carboidratos, né? E de onde? Aí vão vir as perguntas que eu já sei e já vou me antecipar. De onde vem a proteína, né? A proteína vegetal, a proteína vegetariana. Vem principalmente dos feijões, né? Vem de tudo que é alimento vegetal, mas principalmente dos feijões, que são os grupos que mais concentram proteínas, né? Então, que tipo de feijão? Feijão qualquer um, feijão branco, feijão preto, feijão rajado, feijão fradinho. Os outros tipos de feijões, né, que são as leguminosas, que é ervilha, lentilha, grão de bico, soja, os derivados como tofu. Enfim, é daí que vai vir a proteína, tá? E aí, junto com arroz, feijão, legume e verdura, a gente vai conseguir ofertar todos os nutrientes, com exceção de um nutriente, que é a B12, que a gente vai ter que fazer sempre para criança vegetariana, e a gente pode falar mais aí, se houverem perguntas sobre isso. Então, alguém pediu uma introdução, né? Vai fazendo a introdução, porque eu vou dar uma olhadinha. Inclusive, já tem até uma pergunta aqui sobre isso. Indicação de vitaminas. Essa pergunta sempre aparece pra gente nas lives. Michele, só para resumir para você, a gente não indica porque a gente acredita, todos nós da BMV acreditamos que a gente precisa fazer avaliação individual, porque a dose de um não é a dose de outro, tá? Agora, se você quiser saber, entender o porquê, quando pedir, quando solicitar, então a dica da B12 que a doutora Laura acabou de fazer, tem bastante conteúdo nosso aqui, eu sugiro que você pesquise, tá bom? E se você tiver alguma pergunta específica, coloca que eu coloco aqui, de alguma vitamina específica, tá, meu amor? Vamos lá, faz essa introdução.
Ô, Ju, deixa eu responder essa pergunta na visão da infância, porque é uma pergunta que Claro. sempre surge na visão da infância e vai ser importante para os pais de crianças vegetarianas e diabéticas, tá? Então é o seguinte, o uso de vitaminas na infância, ela é comum a todas as crianças, ela não é só para o vegetariano, certo? Então assim, uma criança, quando nasce, ela já usa na maternidade a vitamina K, por exemplo, qualquer criança, vegetariana ou não. Depois, lá na primeira semana de vida, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que já começar a vitamina D para qualquer criança, vegetariana ou não. A partir de 3 meses de vida, você já tem que começar a usar o ferro para qualquer criança, vegetariana ou não. E a partir de 6 meses, para a criança vegetariana, vai fazer B12 obrigatoriamente. Então, assim, vai ter que usar a vitamina na infância? Vai por ser criança. Vai porque a gente tem indicações de uso na infância. Vai ter que usar por ser vegetariano? A B12 por ser vegetariano, sim. Obrigatoriamente vai ter que usar. Agora, a gente pode usar a dose de manutenção, que é aquela dose que você olha para a criança, vê aquele bebezinho saudável que está começando a vida e sabe que naquele momento ele tem que começar a usar e você faz a dose, sem precisar fazer exames ainda, né? Ou você pode usar naquela criança que nunca fez, e a gente tem que já colher o exame, ver como é que tá e ver qual é a dose que vai usar, tá? Então isso é importante para qualquer criança, certo? E aí vamos pro nosso diabetes, né? Não, isso é muito importante de falar, Laura, muito, porque existe muito esse mito, né, de que a criança ou adulto, ou enfim, que come carne tá tranquilão, liberou geral, não precisa fazer exame, não precisa fazer nada, tá tudo, porque comeu a carne, tá todas as vitaminas do mundo. E não é bem assim. A gente vê que da B12 em especial, 40% da população pode ter insuficiência ou deficiência. Isso inclui as crianças também. E se existe um protocolo de suplementação da infância para todas as crianças, então peraí, não é? Comer carne não é garantia de que você está com os nutrientes ok, né, Laura? Justamente, não é garantia. Vamos tem lá. Muita pergunta boa, muita pergunta boa. Ó, deixa eu ver uma aqui que tá. Ju, enquanto Fala, você procura uma pergunta, posso falar do diabetes que eles pediram? Pode. Então vamos lá. Entrou já uma perguntinha aqui, né? Da minha filha diabética tipo 1, tem 12 anos, quer deixar de comer carne, como faço? Vamos lá, então. Deixa eu contextualizar. Essa pergunta da live, né? Essa é a pergunta da live. Da live. Então vamos lá. Primeiramente, assim, tem públicos diversos aqui. Tem gente que é só vegetariano e que não conhece ninguém diabético tipo 1. Tem diabéticos tipo 1 que não são vegetarianos, mas que estão interessados no assunto. E tem diabéticos tipo 1 vegetarianos, já vi vários nomezinhos aí conhecidos, enfim, de todos os lados. Vamos então contextualizar para quem não entende muito bem a questão do diabetes infantil. Então é o seguinte, quando a gente vai falar em diabetes, diabetes é uma condição que aumenta o açúcar do sangue. Vamos falar em termos populares, que é a glicose do sangue, né? Tem 2 tipos de diabetes mais comuns, o tipo 1 e o tipo 2. Grosseiramente falando, o tipo 1 é aquele que é mais comum na infância, ele surge mais no início da vida, infância, adolescência, às vezes no início da vida adulta. O tipo 2 é aquele que surge mais tardiamente, na pessoa mais velha, que ganhou muito peso, né? Que ficou a vida inteira, às vezes, se alimentando um pouco pior, que está mais sedentária, enfim, outros fatores de risco. O que a gente vai falar aqui, o que eu trabalho, é o diabetes tipo 1, que é o diabetes da infância, né? Que é o diabetes que a gente chama de autoimune. O que é o autoimune, né? A forma mais comum dele é autoimune. Autoimunidade é quando o nosso corpo olha para alguma parte do nosso corpo e fala assim, ei, você é um invasor. Então é basicamente isso. Algum dia na vida da criança diabética tipo 1, ou do adolescente, ou do adulto diabético tipo 1, o corpo dele olhou para o pâncreas dele, para aquelas célulazinhas beta ali, e falou assim, ei, pâncreas, você é um invasor. E começou a combater o pâncreas. E aí o pâncreas, que é aquele órgão que ficava de olho no açúcar do sangue, que falava assim, ei, como é que tá o açúcar do sangue? Vamos controlar o açúcar do sangue? Ele começou a apanhar do corpo. E aí ele passou a não produzir adequadamente o hormônio que ele produzia, que controlava o açúcar, que é a insulina. Então, na hora que o pâncreas parou de produzir a insulina, se a gente não tem insulina suficiente, porque o produtor de insulina está sofrendo, o que acontece? O açúcar do sangue começa a subir. E aí, o único tratamento possível para uma criança diabética tipo 1 é justamente usar o que falta para ela, que é insulina.
Tá? Então, a criança diabética, o adolescente diabético tipo 1, o adulto diabético tipo 1, ele obrigatoriamente vai estar usando insulina. Ah, mas a minha avó tem diabetes, a minha tia tem diabetes, ela não usa insulina. É porque ela não é o tipo 1. Provavelmente ela é o tipo 2, que não é essa história da autoimunidade, né? Então, assim, o que aconteceu com o tipo 2? É outro. Outra história. O tipo 2 é normalmente aquela pessoa que passou a vida, normalmente, né? Tem condições diferentes, mas que passou a vida mais gordinho, mais sedentário, né? Ou seja, não fazia atividade física. E aí, a insulina dele, que ele tinha ok, começou a não conseguir agir, porque ele estava ficando gordinho, as células estavam gordinhas, então a insulina não conseguia agir. Então a gente começou a ter uma condição de resistência à insulina. Então esse diabético tipo 2, ele não vai precisar usar insulina no início da história dele, entendeu? Então é outra história. Eu tô falando aqui do diabetes tipo 1, que é uma criança que é super saudável e tá tudo bem com ela, e de repente ela para de produzir insulina e, de repente, a vida muda e, de repente, ela precisa começar a tomar injeções diárias, né, que são a insulina, começar a medir, furar a pontinha do dedo para ver quanto é que está o açúcar do sangue, para ver qual é a dose de insulina que vai tomar. E essas crianças tomam, normalmente, 5 injeções de insulina por dia, né? Se for injeção ou se for, tem outros tipos de tratamento que usam insulina, ela fura o dedinho ou mede pelo sensor 5 vezes ao dia, antes de cada refeição. Então, essa criança vai precisar de muito mais atenção e normalmente vai ter um pai e uma mãe muito presentes que vai estar ali do lado fazendo o papel daquele pâncreas que apanhou, sofreu e ficou doente. Certo? Então é isso. Eu espero que tenha esclarecido o que é tipo 1 e tipo 2. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Então, dá um coração se vocês gostaram da explicação maravilhosa da doutora Laura aqui. Então, vamos responder a pergunta essa que eu tinha colocado, né? Porque assim, a base do tratamento, meus amores, é justamente porque sobe o açúcar no sangue, o pai e a mãe tem que calcular a dose necessária da insulina para poder baixar aquela quantidade de açúcar, né? Então, em média, tem lá uma dose de 1 unidade para tanto X de açúcar que tem que baixar no sangue. E, além disso, você ainda tem que compensar a comida que você vai comer. Então, existe uma conta que a gente chama de contagem de carboidratos, onde você estima mais ou menos quantas gramas de carboidrato tem na refeição e você calcula tantas unidades de insulina para tantas gramas de carboidrato. Isso é um tipo de tratamento chamado a contagem de carboidrato. E aí, o grande medo das pessoas, que eu acredito, vai parar de comer carne, 1, vai faltar nutriente, e 2, para quem tem diabetes, vou comer só carboidrato e vai descompensar meu diabetes. E aí, como é que acontece, Laura? Fala aí pra eles. E aí, é isso mesmo, Ju. A pergunta é mais carboidrato, né? Vai comer só carboidrato. Mais carboidrato. Gente, falar que a comida é só carboidrato é simplificar os alimentos de uma forma tão absurda que vocês nem imaginam. Assim, tem uma especialidade em nutrologia que estuda só a questão dos alimentos, das doenças relacionadas, ou seja, é um mundo. Tem uma faculdade chamada nutrição que estuda só alimentos e doenças referentes. É outro mundo, não é só carboidrato, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente tem uma criança que, como a gente falou, ou um adolescente ou um adulto, que o pâncreas não funciona, né? Que ele apanhou do corpo e parou de produzir a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar do sangue. E aí, quando a gente dá insulina para essa criança, essa insulina vai fazer o quê? Vai pegar esse açúcar do sangue e colocar para dentro da célula, para alimentar a célula, não é isso? Então, primeira coisa, toda criança e todo diabético, tipo, não precisa consumir carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é aquilo que você ingere e vai virar açúcar no seu sangue. E o açúcar vai alimentar a sua célula para gerar energia para a criança, para o adolescente crescerem, para o adulto ter energia para fazer atividade física, para se comunicar. Então, assim, carboidrato, primeiramente, é vida, né? Sem carboidrato, se a gente não consumir carboidrato, a gente só tem um caminho, quebrar os nossos musculozinhos para formar carboidrato. E ninguém quer quebrar músculo de criança, a gente quer que ela consuma carboidrato, né? Para poder crescer, né? Ter energia para se desenvolver. Então, assim, toda criança diabética e todo diabético tipo 1 vai ter que consumir carboidrato e para poder tomar insulina e a insulina agir em cima daquele carboidrato daquela refeição. Então, não existe essa história de tirar carboidrato de dieta de diabetes tipo 1, muito menos de criança, certo? Fala.
Aí eu botei uma pergunta que é Low exatamente... carb. Amiga, por que que você quer fazer low carb, meu amor? Faz isso não. Olha só, sabe o que acontece? Às vezes eu não me oponho, não. Assim, quer viver a experiência, vive a experiência. Eu tenho É, pessoas, pacientes que já tiveram a experiência e que falaram pra mim: ó, doutora Laura, minhas glicemias estão boas, mas minha glicada aumentou. Aí você, por que será que a glicada aumentou? Vamos pensar aqui biologicamente sobre isso. Então vamos lá. Nosso corpo é assim: tem 5 hormônios que cuidam do açúcar do sangue. 5. Um para baixar, 4 para aumentar. Ou seja, a gente se esforça nessa para poder aumentar o açúcar do sangue, né? Então, quando você consome, faz uma dieta, consumiu carboidrato, tomou insulina, a insulina vai pegar esse açúcar e colocar dentro da célula. Tá ok, tá? Quando você tá lá, diabético, na low carb, tomando pouca insulina, porque consumiu pouco carboidrato, teu corpo fala assim: caraca, cadê o açúcar desse sangue? Vou morrer. O que ele faz? Começa a dar um jeito, com os 4 hormônios que ele tem poderosos, de subir a glicemia dele. Então, ele dá um jeito de manter a glicemia, entendeu? Só que às custas de você ter pouca insulina, porque você vai fazer uma low carb com pouco carboidrato, né? Ou você faz hipoglicemia, que tá com uma low carb, ou você toma menos insulina e fica com menos carboidrato, menos glicose, e você precisa aumentar de outra forma. Então, assim, tem que consumir carboidrato, até para poder fazer a contagem de carboidrato, ter liberdade, né? Ah, quero emagrecer, posso diminuir o que eu estou consumindo? Pode, faz sua dieta de carboidrato, diminui caloria, não precisa diminuir carboidrato. Diminui tá. caloria. A Lilian, ela falou que ela é colega pediatra e ela pergunta assim, ué, mas a gordura e a proteína de quem faz low carb não faz glicose? Não trabalha com cetona? Então vamos lá. Primeiro, você tá numa dieta low carb ou cetogênica. Quem tem diabetes é mais complicado, porque você já está em cetose. E para alguém que tem risco de fazer descompensação e cetoacidose. Segundo, que assim, gente, não é porque a pessoa tem diabetes tipo 1 que ela está livre de desenvolver as alterações metabólicas que existem no diabetes tipo 2. Então, uma coisa que, eu não sei você, Laura, na tua experiência, mas o que eu tenho observado quando eu atendo crianças, e apesar de eu ser endocrinologista de adulto, eu tenho também uma especialização em endocrinologia pediátrica, eu também trabalho com crianças, apesar da minha formação inicial não ser em pediatria, ser em clínica, mas eu tenho uma segunda formação em endocrinologia pediátrica. Então, a experiência que eu tenho é que cada vez mais as crianças estão ganhando peso justamente por causa dessa dieta que é cheia de gordura. E essa gordura, ela vai levar, principalmente a gordura saturada, a um estado de resistência à insulina. Então, isso que a doutora Laura explicou, que a insulina pega a glicose e bota para dentro da célula. Quando você come gordura saturada, essa passagem fica meio... não vai, certo? Então, a gordura saturada dificulta a ação da insulina. E aí, para quem tem diabetes tipo 2, esse é o mecanismo da doença. E para quem tem diabetes tipo 1, isso pode piorar o controle, fazer com que a necessidade de insulina aumente, dar uma confusão danada. E aí, sem falar que a resistência à insulina vai trazer também outros riscos à saúde, como, por exemplo, alteração de colesterol, que não é comum no diabetes tipo 1, mas é muito comum no diabetes tipo 2, e assim sucessivamente. Então, assim, eu sei que nem a Laura falou, ela não julga, ela acha que as pessoas devem passar pela experiência. Eu não sei se eu não sei se eu cheguei nesse nível de evolução. Eu ainda estou numa fase que eu tenho muitas restrições à dieta low carb. E eu não estou falando de... eu estou falando de low carb daquelas que a pessoa não come nem fruta, tá? Eu não estou falando low carb E aí, o negócio fica feio, né? não, porque tem muita gente que fala assim, não, eu estou fazendo low carb. Como você está fazendo? Eu cortei o açúcar e a farinha. Mas eu como arroz com feijão, como fruta. Então isso pra mim não é low carb, isso pra mim é dieta saudável, Isso é tá? saudável, isso. As pessoas falam da low carb, é isso, como dieta saudável. Não, Saudável. É dieta como deveria ser, né? Eu tô falando daquela low carb em que a pessoa, ela é toda trabalhada na proteína animal, que vem cheio de gordura saturada, né? E ela não come nada de carboidrato. Ou, no máximo, um brócolis e um alface, que quase não tem carboidrato. Isso já é um estresse metabólico para quem não tem diabetes. Para quem tem diabetes, isso acaba sendo um estresse metabólico maior. Então, uma coisa que a gente acaba observando crianças com diabetes tipo 1, se elas não estão bem controladas, elas vão ter mais fome, não é, Laura? E se você não dá... né? Então, assim, também tem chance de engordar. E se você não dá uma alimentação saudável para essa criança,
esse engordar, se ele acabar vindo também com a resistência insulínica, isso vai bagunçar total o coreto aí. Faz sentido o que eu tô falando? Quer comentar Não, alguma faz coisa a total respeito? sentido. Eu acho, assim, low carb criança já não combina, assim, isso já não existe. Low carb com criança. Low carb com criança diabética é menos ainda, assim, não tem... Essa insulina vai agir em cima de quê, assim? Tem que entrar um carboidrato junto com a insulina, né? Agora, que qualidade de carboidrato? Essa é a questão. Qual é a qualidade do carboidrato que vai entrar? Qualquer carboidrato que entrar, a insulina vai agir. Agora, quando você tem uma criança que se alimenta bem com legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, essa criança está ingerindo esses carboidratos acompanhados de fibras. Então, assim, se ela consome um feijão, é cheio de fibra. Feijão é proteína vegetal, que vem com algum carboidrato. Então, a criança vegetariana diabética vai contar esse carboidrato. E vem com fibras. E vem com inúmeras vitaminas, minerais, com inúmeros fitoquímicos que a gente fala, ou seja, com um pacotinho que a natureza deu de presente, perfeito, de nutrição. E aí, quando entra aquela fibra no estômago da criança, ela começa a digerir, começa a absorver a proteína, começa a absorver o carboidrato, e aquela fibra vai ajudando a lentificar essa absorção. Então, quanto mais fibra essa criança tiver consumindo, né, uma dieta vegetariana normalmente tem mais fibra mesmo, mais lentamente vai ser a absorção desse carboidrato. E aí, olha que legal, você faz menos pico. Se você faz menos pico, você tem melhor controle glicêmico. Isso é um clássico do diabetes. Todo mundo fala isso, aumenta o consumo de fibra para diminuir o pico da sua glicemia, né? E aí, a criança vegetariana, ela super consome, às vezes consome mais arroz integral, né? Feijão, mais legume, mais verdura, mais outras formas de nutrientes. Fala aí, Ju, que eu tô na verdade, eu queria muito chamar a Lilian para conversar no privado depois. Mas assim, vamos porque ela tá colocando um monte de informação legal. Só que se a gente ficar muito na low carb já é um negócio polêmico. Para quem tem diabetes é mais polêmico ainda. Eu acho que daí daria uma live só disso. De repente a gente faz outra, né, Laura? Que tal? Mas sim, a gente pode fazer outra. Vamos lá. Eu achei essa pergunta aqui bem legal. E principalmente em relação à alimentação, porque, né, parece que a alimentação vegetariana é fraca, daí pode não dar conta dos esportes, né? Então, responde aí. Essa é para você, minha querida. Vamos lá. Se a criança com diabetes tipo 1 pode praticar esporte, ela deve praticar esporte. Por que ela deve? Primeiro que fazer atividade física, fazer esporte, ajuda a saúde a melhorar de uma forma geral, né? Segundo, isso tanto fisicamente, quanto o estímulo à cognição, quanto o estímulo à segurança, autoconfiança, tudo isso. Segundo que o esporte, ele vai ajudar a esse açúcar do sangue entrar na célula, sem precisar de tanta insulina. Então, a atividade física ajuda a glicose a entrar sem precisar tomar tanta insulina. Você pode diminuir, inclusive, um pouquinho a dose da insulina só com a questão da atividade física. Então, pode praticar atividade física? Deve. Inclusive, um dos pilares do tratamento do diabetes tipo 1 é a atividade física. A gente fala que são 5 pilares do tratamento do diabetes tipo 1. Eu falo que o tratamento do diabetes tipo 1 é top, é estrela, assim, né? É star. Então, o primeiro pilar do tratamento, o uso de insulina. Se teu pâncreas não produz mais insulina, você precisa usar insulina, né? O néctar da vida para o diabético. Segunda pontinha da estrela, monitorar glicemia, ou seja, fazer a pontinha de dedo para ver quanto é que tá a glicemia, ou medir lá no sensor para ver quanto é que tá a glicemia, para saber quanto que vai tomar de insulina. Porque o pâncreas fazia isso, ele media a glicemia para poder aplicar a insulina. Terceiro pilar, a alimentação, que é onde a gente está falando. Então, assim, a criança vai comer bem e de forma saudável. Toda criança diabética tipo 1, ou qualquer criança do universo, deveria comer bem e de forma saudável. Se ela for vegetariana, ela vai fazer isso e ela vai comer bem, de forma saudável. E se ela souber contar carboidrato, vai ser mais fácil ainda para ela ser uma criança vegetariana. Quarto pilar, quarta pontinha da estrela, atividade física, para ajudar a controlar a glicemia, né? E melhorar, de uma forma geral, a saúde. E quinto pilar, informação, educação em diabetes, para você ter motivação para continuar no seu tratamento, né? Porque quem é pai pâncreas, mãe pâncreas aí, sabe bem que motivação é o nome do que você precisa para seguir em frente, né? Então é isso. Aí tem uma pessoa que colocou aqui que
Após a atividade física, apresenta hipoglicemia. O que fazer para que isso não ocorra? Excelente pergunta. Ótima pergunta. Então, vamos lá. A gente viu que a insulina ajuda a colocar o açúcar para dentro da célula. A atividade física faz a mesma coisa, ajuda a colocar o açúcar para dentro da célula. Aí você tomou insulina, comeu lá sua refeição, foi fazer atividade física, certo? A insulina vai agir e coloca o açúcar para dentro, então o seu sangue fica com menos açúcar. A atividade física vai lá e ajuda a colocar. Então a gente tem alguns caminhos. Um vai começar a atividade física, uma atividade física, sei lá, vai pra festinha, pular no pula-pula. 3 horas pulando pula-pula. Vai pro futebol, vai pra natação. Ideal, mede antes. Mediu antes. Tá baixo, tá menor que 100. Come uma fruta, consome 15 gramas de carboidrato, né? Consome um carboidrato saudável. Tá maior que 250, talvez valha aplicar uma insulina, certo? Mas você mede antes, certo? Mediu antes. Para ver se está caindo. E aí, por fim, o que acontece? Durante as próximas horas, até 12 horas após a atividade física, a gente vai seguir com o músculo, o efeito da atividade física no seu organismo. Então a glicose vai continuar entrando no músculo, continuar entrando no músculo. Então o que pode fazer também é diminuir as próximas doses de insulina. Então assim, é bom conversar com o seu médico como é que é o seu caso. Então assim, no seu caso, a atividade física, a hipoglicemia durante a atividade física, se for durante, para e consome 15 gramas de carboidrato. Ou diminui a insulina adiante. Ah, não, é nas 6 horas depois. Então diminui as próximas doses. E aí avalia como é que é o seu caso, porque cada um vai reagir de uma forma individual a essa questão de hipoglicemia após atividade física. Tá. Tem uma pergunta sobre a soja, mas antes eu queria colocar uma outra pergunta aqui que eu achei bem legal, que é essa aqui. Ela come de tudo menos feijão. Uhum, e aí, como então você faz para criança Minha comer feijão? É diabética, usuária de bomba há 7 anos. Ela come de tudo, menos feijão, ama legumes e verduras, mas não gosta de carne. E eu obrigo a comer porque eu acho que seria importante. Então, vamos lá. Ela não precisa comer carne. Você pode procurar, se tiver na dúvida, não sabe como fazer. É importante ter ajuda profissional para poder te orientar direitinho, justamente nessa questão de não comer carne. Quando eu falo feijão, eu falo das leguminosas, né? Que são os feijões de uma forma geral. Então, eu tô falando de uma família gigante de opções aqui. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, feijão preto, rajado, fradinho, enfim. Quando a gente vem da nossa cultura brasileira, a gente está acostumado a ver aquele arroz com aquele feijão em calda por cima, né? A gente só pensa em feijão dessa forma, a gente pensa em feijão de uma forma nenhuma. Se você perguntar para um vegano como mais você come feijão na sua vida, ele vai te dar milhões de opções. Então é o seguinte, tem formas diferentes de oferecer o feijão. Às vezes ela não gosta do feijão da forma tradicional, caldo em cima da comida. Mas pode ser que ela goste, por exemplo, de grão de bico. Pode ser que ela goste de grão de bico sequinho. Pode ser que ela goste de grão de bico torrado dentro do forno. Ou pode ser que ela goste de panqueca feita de massa de grão de bico. Ou pode ser que ela goste de feijão fradinho, que é mais sequinho. Enfim, existem milhões de outras formas de oferecer as fontes principais de proteína. Bolinho eu te sugiro de feijão, que você comece... hambúrguer de feijão, pastinha com gostinho de maionese, feita de feijão. Exatamente. Milhares. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, eu falo assim, minhas filhas gostam de purê. Aí eu falo, vocês querem purê? Hoje queremos. Hoje é purê de grão de bico. Então, purê só mudando. Porque fica tudo com a mesma cara e eles gostam do purê de grão de bico. Nada mais é grão de bico triturado, com um pouco de azeite, sal, enfim. Então, assim, é isso. O purê, o hambúrguer. Abre sua mente em termos de criatividade. Assim, vai buscando informações que eu te garanto que vai ter alguma forma que ela vai gostar. E pode ser que você consiga inserir proteína dessa forma, tá? E tem outras formas também, tá, Ju? Outras formas, sei lá, às vezes um leite vegetal de soja, por exemplo, tem proteína. Tem que ver as outras coisas que ela consome como fontes proteicas. Falar em soja, tem uma pergunta aqui da Vicky. Ela botou, qual a opinião de vocês sobre o consumo de soja em um vegano com diabetes tipo 1? Essa eu até quero responder. Pergunto isso por conta do uso de insulina, que é um hormônio, e a soja, que é considerada como um estímulo hormonal. Isso é mito? Mito!
Já respondi. Não, brincadeira. Vai, pronto. Então, Ai, vamos gente, lá. silêncio. Brincadeira, Vicky. É que a gente gosta de brincar para descontrair porque é um assunto denso, né, Laura? Então vamos tentar fazer, transformar a coisa leve, tá? Não levem a mal minhas brincadeiras aí, não. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa é que, assim, hormônio é um termo que a gente usa para caracterizar substâncias que o corpo produz para regular funções. Qualquer substância que é produzida num lugar do corpo, mas que age à distância para regular alguma coisa, é chamada de hormônio. A gente tem milhares de tipos de hormônios diferentes no corpo. Então, as pessoas associam muito o hormônio com hormônio sexual, que é o estrogênio e a testosterona. Então, fala em hormônio, a pessoa já pensa logo em pílula, ou em estrogênio ou em testosterona. A insulina é um hormônio, o hormônio da tireoide é um hormônio. Existem esses outros hormônios que a doutora Laura falou que fazem subir a taxa de açúcar no sangue, que causam estresse metabólico. Enfim, existem milhões de tipos de hormônios. E cada hormônio tem uma função. Então, o hormônio, as pessoas usam, inclusive, como sinônimo de coisa ruim para o corpo. E não é verdade. Se não fossem os hormônios, o nosso corpo não funcionaria. Ele só funciona e só se equilibra porque existem hormônios que ajudam nesse equilíbrio, tá? Então, a soja, ela é um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional, porque ela é muito rica em proteína, ela tem os fitoquímicos lá que são antioxidantes, tá? Existem muitos mitos em relação à soja, e esses dias eu estava até conversando com uma paciente sobre isso, porque ela estava me falando que ela tinha muito medo da soja ser transgênica e de ser cheia de agrotóxico. E aí, por isso, ela preferia não comer a soja e comia, tipo assim, por exemplo, sei lá, carne. Só que você acha que o boi come o quê? Você acha que eles vão dar soja orgânica e sem ser transgênica para o boi comer? Então, assim, a substância ruim que está na soja, ela vai estar na carne do boi e na gordura também. A mesma coisa no frango. Então, assim, o efeito hormonal não é que tem hormônio dentro, tá? O efeito hormonal que acontece quando você se expõe a esses químicos, que geralmente estão relacionados a produtos industrializados, agrotóxicos, etc. Isso vai acontecer tanto se você comer produto de origem animal, quanto se você comer produto industrializado, ou quanto você comer uma soja que não é orgânica, por exemplo. Sendo que a quantidade que está na soja ainda é bem menor do que essas outras. E o efeito não é que aquilo ali tem hormônio, mas ele causa um efeito no corpo que é um efeito semelhante ao hormônio. Para você ter esse efeito com a soja, você tem que ter ela em quantidades muito altas, que é muito difícil a gente conseguir com comida. Tanto que existem as isoflavonas que são usadas, inclusive, no tratamento da menopausa, que são derivadas da soja, e aquilo ali é uma quantidade concentrada que se você fosse consumir aquela quantidade em comida, você ia passar o dia inteiro comendo soja, não ia comer mais nada e você ainda assim não ia chegar nessa quantidade. Então, assim, a gente precisa começar a quebrar esse mito, porque a soja é um alimento muito interessante. E assim, os animais de criação, eles são alimentados com milho transgênico, com soja transgênica cheia de agrotóxicos, você acha? Então, se a pessoa acha que está se protegendo por não comer a soja, o milho transgênico, mas come carne, ela não está tendo muita vantagem. Eu sei que eu posso estar sendo polêmica em falar isso, mas eu precisava falar. Ju, arrasou. Eu penso isso tudo e eu vou te dizer mais. Quando eu comecei a pesquisar sobre, né, essas questões da soja, eu botei lá no PubMed, assim, soja e câncer de mama. Já querendo, meter o pau na soja. E aí eu encontro vários artigos falando que o uso da soja reduz câncer de mama. Aí, opa, deixa eu entender isso aí que eu não entendi muito bem. E aí, assim, na verdade é o seguinte, a soja tem um hormônio de planta. É um hormônio para agir na planta, né? Um hormônio para agir na planta, não para agir no ser humano. Então, assim, ele tem um efeito semelhante ao estrogênio, mas é de planta, não é de ser humano. Então, o efeito que ele faz no ser humano é um efeito muito leve. Então, quando a gente consome a soja e a soja ocupa o lugar que o nosso hormônio faria efeito, a gente está meio que protegendo a gente do nosso hormônio, que seria um predisponente a câncer. É isso aí. De mama. Isso, tanto é que, assim, por que mulher tem mais câncer de mama? Um dos motivos é que mulher tem mais hormônio feminino, né? E o hormônio feminino estimula mais o câncer de mama. Então, assim, quando eu consumo soja, a soja tem um efeito de hormônio feminino muito levinho, que ele vai lá e concorre com o nosso hormônio. Então, ele diminui, por exemplo, o risco de câncer de mama. Então, assim, ele é protetor. Então, assim, é perigoso porque é um hormônio? É a mesma coisa que eu falei na nutrologia. Quando a gente simplifica tudo em um hormônio,
a gente está negligenciando essa informação de que existem milhões de hormônios com milhões de efeitos protetores e que se é excesso causam outra coisa. Enfim, não é só porque é um hormônio, né? É um hormônio que tem um efeito ok, legal até, levinho, que pode proteger a gente. Então, assim, eu, sinceramente, pode consumir soja, amor, sem medo de ser feliz. E aí tem uma outra pessoa que colocou uma pergunta que é bem da minha área. Ela falou assim, aí a restrição de médicos para o uso de leite de soja para meninos. Sinceramente, na verdade, a quantidade de agrotóxico e de químico que tem, por exemplo, no ovo e no frango, é muito pior para o desenvolvimento de ginecomastia do que a soja. A não ser que a pessoa, que nem eu falei, ela viva soja, ela coma soja, ela tome banho de soja, ela use tudo de soja para conseguir ter uma absorção igual a de um remédio. Né? Enfim, existem relatos de desenvolvimento de ginecomastia, que é aumentar a mama nos meninos, né? Existe esse relato com o consumo de soja? Existe, mas também existe com o consumo de frango e ovo e ninguém fala sobre isso. E muito pelo contrário, o ovo, muitas vezes, ele é um alimento barato, a gema do ovo é a gordura e ela acumula hormônio dentro. Então, assim, acumula hormônio, acumula agrotóxico, acumula essas substâncias que são desreguladores hormonais. Eu não vou falar hormônio, eu vou falar hormônio-like, tá? Que é o que a gente fala. Então, assim, a gente precisa olhar, como a Laura falou, não dá pra gente reduzir e simplificar o problema com uma coisa só, porque as interações são muito complexas. Então, eu sou super a favor de ter uma alimentação variada, saudável, mais natural possível, mais integral possível, com menos de químico possível, porque daí a chance de dar ruim é menor. Não é verdade, Laura? Com certeza. E aí, com essa questão de meninos, assim, a gente vê que é um medo muito grande. Mas, assim, tem alguns artigos. Toda vez que eu dou aula de vegetarianismo na infância, eu coloco artigos sobre isso, porque eu sei que é o medo, que é uma pergunta que sempre vem, né? Tem alguns artigos, assim, primeiro avaliando o uso de fórmula à base de soja no início da vida em pessoas que precisam usar, por algum motivo. Se essa fórmula de soja vai acarretar em alterações da puberdade, do desenvolvimento sexual, enfim, né? De mama, do pintinho, enfim. E esses artigos mostram que não tem um efeito negativo nesse sentido. E aí, artigos fazendo teste, usando proteína isolada de soja em crianças perto da puberdade, né? Perto dos 8 aninhos, ali, perto da época de ficar rapazinho e mocinha. E aí também não teve um efeito ruim, prejudicial em cima disso. Então, assim, não é pra ter esse medo que a gente tem mesmo, não, sabe? Dá pra usar soja em criança, dá pra usar soja. Eu tenho, aí falando de experiência pessoal, eu tenho 2 filhos veganos, né? Uma menina e um menino. A menina tem 8 anos, o menino fez 6 agora, e todos consomem soja tranquilamente, tá todo mundo muito bem, obrigada, né? Então, assim, dá pra tranquilamente consumir em criança também, tá? Vamos lá, falam que a soja aqui no Brasil não é muito boa. Posso substituir ela com... Por quê para começar uma dieta vegetariana? Com o quê? Com o quê? Na verdade, isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar, porque a gente está aqui gastando nossa saliva com a soja, né, Ju? Mas, na verdade, assim, a soja é desnecessária também. Se você quer consumir a soja, você consome. Mas se você não quer, dá para viver uma vida sem soja, tá? Você não precisa consumir soja para ser vegetariano, tá? Então, a soja faz parte de qual grupo que eu falei? Dos feijões. É feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, entendeu? Mas então, olha, eu vou falar uma coisa, deixa eu defender a soja aqui. Eu vou defender, mas assim, eu particularmente não gosto do sabor, tá? Eu prefiro 1000 vezes um feijão preto do que a soja. Eu sou carioca, moro em Campinas, eu sofro porque aqui eles usam feijão carioquinha e eu particularmente não gosto. Mas assim, né? Não gosto, mas eu faço de outras formas para poder comer, porque assim, do ponto de vista de concentração de proteína em 100 gramas, a soja das leguminosas que tem maior concentração de proteína. Então a gente consegue obter mais proteína com menos volume de comida. E o volume pode ser um problema em quem, por exemplo, uma criança que tem um estômago pequenininho. Então, às vezes, a soja ela é vantajosa por isso, porque você consegue uma concentração de proteína maior. Não necessariamente você é obrigado a comer soja, porque se você comer outras coisas, tá tudo bem.
Não é que nem a Laura Sim. falou. Mas assim, eu me obrigo a comer, mas eu não como soja. Eu compro grão e eu faço pastinha, eu faço molho de salada, eu faço hambúrguer, porque eu não gosto do gosto, entendeu? Mas eu não vou ficar com Uhum, ranço sim. da soja por causa disso, porque ela é boa nutricionalmente falando. Ela é, ela é. Ela é boa, assim, Ju. Eu tenho muita criança que, assim, os pais optaram por não dar soja. E que não consomem soja mesmo, assim, dá pra viver tranquilamente. Porque, assim, como a gente tem um público aqui diverso que tá vendo a gente, É, normalmente o vegetariano ele já sabe que não precisa consumir soja, né? Ele já tá é, tranquilo, de boa, vivendo a vida sem soja, consome se quiser. é. Mas o não vegetariano, ele sempre acha que ele vai ter que consumir soja pra virar vegetariano. Não, fica tranquilo, você não precisa consumir soja, você só vai consumir se você também quiser, tá? Tá. Vamos lá. Posso parar de comer bicho morto e viver de arroz e feijão, salada e ovo, ou terei falta de vitaminas? Nem de ovo A S precisa. diz, nem de ovo você precisa. Não precisa, mas a S, ó, avalia direitinho o que você está consumindo, né, também, assim, dá pra, né, você vai comer o quê? Mais só folha e um pouquinho de arroz e feijão, ou mais arroz e feijão e só um pouquinho de folha. Enfim, isso tudo vai mudar. Né? Então, acho que tem que ter uma avaliação individual. Mas eu falo, outro dia alguém postou, quando eu divulguei aqui essa live, alguém falou assim, Laura, faz uma lista do que não pode faltar na compra do vegetariano, assim, no mercado. Aí eu Ah, ainda não legal. respondi, mas assim, eu ia responder arroz, feijão, legume e verdura. Mas isso não E pode fruta. faltar nas compras de ninguém, de fruta. Não pode faltar na compra de ninguém. Então, assim, se você tem arroz, feijão, legume, verdura e E fruta, fruta, é isso que você precisa. É isso que você mas precisa, né? E você tá. a criança esperando tem que ter uma B12, tá, gente? Mas Não, assim, adultos também, né? tá tudo certo. No adulto também. O adulto tem que ter também. Então, assim, é isso. Avalia a questão da B12, né? E faz o consumo saudável de tudo isso aí que a gente falou. Gente, tem muita gente falando sobre a soja. E assim, a gente já tá com 45 minutos de live. Eu não sei o que Tem que ter uma fazer. live da Ó, tem, soja. Não, depois tem a que gente ter faz uma uma live live da da. soja que é. Ó, então para os DM1, vegano é qualidade de vida? Então, acho que uma pergunta da Gisele. Acho que sim, né? Ser Eu vegano e acho que é assim. DM1. Ó, eu sei que tinha vegano DM1 aqui assistindo. Minha gente, comenta aí embaixo o que vocês acham depois vocês viraram veganos. Mas assim, eu percebo que sim, assim, tem. A pessoa vai consumir. Normalmente, quem vira vegano começa a tentar mais para alimentação ainda e começa a comer ainda mais saudável, né? As opções acabam sendo mais saudáveis porque a pessoa começa a ficar mais atenta a isso. Então, assim, o consumo de fibra aumenta, o consumo de fitoquímico, de antioxidante, de um monte de vitamina. Então, isso tudo ajuda a controlar melhor. O que eu percebo que, às vezes, o vegano fica com dificuldade quando ele é diabético tipo 1? É no início na contagem de carboidrato. Então, assim, quando você faz um prato de arroz, feijão, legume e verdura, você que tem diabetes tipo 1, você sabe contar isso. Arroz, feijão, legume e verdura. Mas às vezes você vai numa festinha vegana, aí tem, sei lá, uma lasanha de não sei o que lá, com não sei o que lá, e você não sabe nem o que que tem. Aí você fica assim, meu Deus, como é que eu conto esse carboidrato? E às vezes eu conto errado. Mas às vezes é no início mesmo, quando você não sabe nem como é que as coisas estão funcionando, como no início de tudo. Mas depois que você entra no processo aí, fica mais fácil você contar o carboidrato e consumir a alimentação do dia a dia, tá? Mas Tem eu uma acho, assim, que é pessoa. qualidade de vida. Tem vários pacientes seus aqui te elogiando, mandando muitos corações. Oi, gente! Ô, quanto amor! E tem uma pessoa que colocou que o filho é veganinho da doutora Laura e que uma outra pessoa colocou que baixou a glicada, que é o exame que a gente faz para acompanhar o diabetes, de 8 para 5,8 quando adotou uma alimentação vegana. Oh, Arrasou! meu Deus! Ah, muito amor! Que linda! Muito bom, meus amores. Vai falando alguma coisa que eu vou selecionar mais uma pergunta aqui, que a gente já está quase terminando, tá? Tá bom. Vai vendo aí, Ju. Mas olha só, isso é uma coisa boa de se compartilhar, sabe? A gente não fala muito de diabetes tipo 1 e vegetarianismo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a falar pensando também em complicação a longo prazo, né, Ju? Porque, assim, a gente sabe que o vegetarianismo ele reduz o risco das principais doenças que mais matam no mundo. Quais são as doenças que mais matam no mundo? Então, vamos lá. Doença cardiovascular, que o vegetarianismo ajuda a diminuir o risco, né? Hipertensão, diabetes tipo 2, que no tipo 1 seria uma resistência à insulina, né? Então reduziria a resistência à insulina, vários tipos de câncer,
alteração do colesterol, que no diabético a gente sabe que é mais perigoso. Então, assim, se você tem um padrão alimentar, que é o vegetarianismo, que ajuda a reduzir as doenças que mais matam no mundo e que, inclusive, complicam a vida do diabético tipo 1, sem dúvida nenhuma, você tem uma coisa promissora para sua vida, né? Adotar um padrão alimentar que te protege contra complicações que você não quer, certamente vai te ajudar muito, tá? Vamos lá, que eu não vi essa pergunta. Essa pergunta, tem muita gente falando que você é muito maravilhosa, eu também acho, viu, amores? Eu sou fã da Laura. Oi, gente. Ju, eu não tô vendo essas perguntas, Ju. Eu quero ver todas depois. Depois você vê. Ó, essa aqui eu achei legal, porque criança tem muita questão do volume de comida e a quantidade de caloria. E a alimentação vegetariana é uma alimentação que tem muito volume por causa da fibra e pouca caloria, né? Então isso é uma questão para as crianças de uma forma geral, não só para as crianças que têm diabetes, né? Responde essa pergunta, minha querida, porque eu acho que é legal a gente até usar ela até pra gente depois fechar. Tá, então vamos lá. Se a criança, adolescente, vegetariano ou vegano não conseguir consumir um volume de comida maior, pode ser oferecida proteína vegetal em pó para completar e conseguir atingir as necessidades e mais alguma coisa, né? Então, olha só, o negócio é o seguinte. Toda vez que a gente fala só sobre vegetarianismo na infância, só sobre isso, eu sempre falo por o seguinte, a gente tem que estar atento ao consumo da caloria que a criança precisa no dia inteiro. A carne é um alimento muito calórico, né? Então, às vezes, as pessoas acabam consumindo e não pensam na questão da caloria. Quando a gente tira a carne do prato, a gente coloca arroz, feijão, legume e verdura. É muito comum, que a gente já deveria ter, né? Como eu disse antes. A gente só tira a carne e mantém o que já deveria ter. Arroz, feijão, legume e verdura. Quando uma criança vira vegetariana, é muito comum as pessoas fazerem o quê? Enche o prato de legume e verdura, porque na cabeça deles o vegetariano tem que comer legume e verdura, e coloca um pouquinho de arroz e feijão. Quando na verdade não é isso. É muito arroz e feijão com um pouquinho de legume e verdura, certo? Para poder a gente consumir mais proteína e carboidrato e um pouquinho de legume e verdura. Aí a gente vai atingir a meta de caloria. Aí a galera do D1 pirou, né, gente? Como assim você vai aumentar o meu carboidrato? Calma, você pode aumentar mais de carboidrato às custas a proteína às custas do feijão mesmo, porque assim, o feijão tem menos carboidrato do que o arroz, quem conta carboidrato sabe disso, né? Então assim, aumenta mais o feijão, coloca um pouquinho de arroz e coloca um azeite na comida, que a gente coloca um azeite, um óleo, a gente adiciona óleo de linhaça, por causa do ômega 3. Um óleo de linhaça, do ômega 3, justamente. Quando a gente coloca um óleo, a gente aumenta a caloria, sem aumentar nem volume nem carboidratos também. Então, assim, a gente tem que atingir a meta de caloria. Quando a gente atinge a meta de caloria, a meta proteica, ela fica muito fácil, tá? Então, assim, não precisa colocar pozinho de suplemento para criança, não, tá? A gente coloca o alimento em si e organiza para a gente atingir meta de caloria e meta dos outros nutrientes também, tá? Fala aí, Ju. Beleza. Não, é que assim, tem tanta pergunta legal, meus amores. Olha, se deixasse, a gente ficava 2 horas aqui. Eu queria. A gente precisaria encerrar daqui a 7 minutos, porque senão depois o Instagram não salva a live. E eu não quero correr o risco de perder essa live. E eu quero deixar essa live salva no nosso canal do YouTube, certo, meus amores? Então, tá entrando mais um monte de perguntas. Eu tô morrendo de dó, que eu queria poder responder todas, né? Esse aqui é legal. É pergunta para quem tem diabetes, né? Que é rapidinho também. Quais os alimentos indicados para subir rapidamente o açúcar no sangue? Vai lá, Laura. Vamos lá. Hipoglicemia a gente corrige com o quê? Com carboidratos de absorção rápida, né? Então, primeira coisa, açúcar. Dá açúcar que o açúcar do sangue sobe, né? Então, a gente fala que é 15 gramas de carboidrato, pelo menos. 15 gramas de carboidrato é uma colher de sopa de açúcar. Ou então, uma fruta. Uma maçã, uma banana, que tem aproximadamente 15 gramas de carboidrato. Ou então uma colher de sopa de melado, por exemplo. Ou então, sei lá, um suco concentradinho ali de alguma fruta com carboidrato. Então, tudo isso ajuda a subir rapidamente a glicemia e sair da hipoglicemia. Não se corrige hipoglicemia com porcaria, com besteira, com doce, com chocolate, porque essas coisas têm gordura. E aí você não vai corrigir na hora a glicemia, você vai corrigir mais tardiamente, vai fazer uma hiperglicemia depois. Fala, João. Tem uma aqui que é bem legal. E tem alguém me falando que o Instagram não tá mais salvando a live. Pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessas. Porque eu acho que vai pro IGTV. Eu acho. Não, se for, beleza. Que daí fica salvo. O problema é se não for, porque eu que sou responsável de botar depois isso no YouTube. E isso me dá um trabalho. Ai, meu Deus do céu. Tem uma falando sobre fórmulas infantis. Que se é necessário ou não. Já é a segunda pessoa que pergunta isso.
Fórmula infantil, se é necessário? Não, gente. Aleitamento materno, aleitamento materno, aleitamento materno, aleitamento materno. Fórmula infantil, se necessário. Você só não coloca antes de 1 ano. Se precisar, se não puder amamentar ou precisar consumir algum substituto do leite materno, a gente coloca a fórmula infantil. Não pode nem leite de vaca em menor que 1 ano e nem leite vegetal caseiro. Também não pode. Então, menor que 1 ano, ou é leite materno, leite materno, leite materno, ou você coloca a fórmula. Os outros leites, não. Essa aqui eu acho que a gente já respondeu, né? A relação de vegetarianismo e diabetes tipo 1, o quanto a alimentação muda o cenário dessas doenças. A doutora Laura acabou de falar sobre isso e eu endosso, que na verdade a relação é só de melhorar. No que você tem uma alimentação mais antioxidante, você está prevenindo complicações do diabetes, então só tem pontos positivos, tá? E uma coisa que eu queria falar pra só vocês... uma coisa, hemoglobina glicada. Quando você glica, hemoglobina glicada, está oxidando. Então, quando você faz uma alimentação antioxidante, você consegue diminuir a lesão que o diabetes faz no seu organismo. Então, olha só que legal, gente. Maravilhoso, né? E aí, meus amores, eu queria só dar uma informação. No último Congresso Brasileiro de Endocrinologia que eu fui, há 2 anos atrás, a palestra, assim, o simpósio de abertura foi com convidados internacionais. E a primeira aula do congresso foi um especialista em diabetes americano, um diabetologista, dizendo que a alimentação plant-based, ou seja, vegetariana estrita, ela estava surgindo como uma opção muito boa para o tratamento do diabetes. Isso foi falado na abertura do congresso, eu fiquei tão feliz. Então, assim, na verdade, tudo que a gente está falando, a gente fala de um jeito leve, né, Laura? Brincando, mas é tudo baseado em muita evidência, inclusive isso está sendo falado nos congressos, né? Só não ouve quem não quer. A gente vai precisar encerrar, vamos torcer para ir para o IGTV, ou pelo menos para salvar, certo? Quer fazer uma fala final? Meus amores, primeiro, eu queria agradecer todas as perguntas e pedir desculpa para aqueles que a gente não conseguiu responder. Mas fala aí, Laura, uma fala final que daí eu fecho e a gente encerra. Eu quero encorajar os diabéticos tipo 1 assim, a seguir por esse caminho. Vejo que tem muito diabetes tipo 1 que era doido para ser vegetariano e que não é porque não sabe como faz ou porque não tá permeando isso. Vai lá, amigo, segue em frente, estamos aqui. Precisa de ajuda, pode me chamar. Que eu acho que é muito promissor aí, principalmente a longo prazo na vida de vocês, vai ser bem legal o vegetarianismo, tá? É isso, estou à disposição mesmo, de coração. A gente sabe. Eu queria também agradecer você, minha querida, por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que a sua vida é super corrida. Muito obrigada por participar dessa live. Foi um prazer e foi uma honra. Eu estava com muita saudade de você. Bonitinha. Eu queria agradecer todo mundo que veio na live, que participou, que mandou perguntas. Continuem acompanhando a gente. Vão ter mais lives dos médicos vegetarianos. Se vocês quiserem mais lives com a doutora Laura, convence ela que eu faço, tá? Eu fico enchendo o saco dela. Gente, olha, um beijo para todos vocês. E é isso. Para finalizar, o meu recadinho final é: continuem aqui com a gente, continuem seguindo o nosso Insta. E acho que é isso. Vamos encerrar? Uhum. O pessoal beijo, tá mandando gente. muitos recadinhos. Um beijo, meus amores. Obrigada por tudo. Tanta gente legal, Renata, Letícia, um monte de gente do nosso grupo, a doutora Sol. Meus amores, obrigada por estarem aqui. E eu vou encerrar, porque agora eu quero saber se vai salvar ou não. Minha mãe tá Good vibes. Foi doar. Minha mãe viu a gente. Muito bom, gente. Um beijo. Prazer, amores. gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Beijo. Tchau, meu amor. Um beijo.